Energia positiva. Olá, positivos e positivas. Sejam muito bem-vindos a mais um Energia Positiva Podcast. Vamos bater um papo mais uma vez com aquela positividade, com essa vibe gostosa, bate-papo descontraído, trazendo motivações, trazendo sugestões e dicas, como sempre, com assuntos variadíssimos. Seguimos ainda na homenagem às mulheres, né, nesse mês de março, afinal, mês das mulheres. Devem ser homenageadas todos os dias, mas a gente aproveitou esse momento aqui para trazer mulheres guerreiras que vêm com histórias espetaculares para motivar a gente de verdade, para nos instruir também, porque a gente vai aprendendo a cada bate-papo e representando muito bem todas as mulheres do nosso mundo, né? Claro que é difícil escolher, mas a gente tem que fazer uma seleção. E hoje eu trouxe mais uma guerreira para bater um papo com a gente, a minha querida Dirce Lemos, que é uma guerreira e tanto, uma mulher maravilhosa que vai ensinar para a gente, inclusive, muito sobre solidariedade, caridade, né? Vai falar um pouquinho da sua história e mostrar um pouquinho dos projetos que estão em andamento, inclusive, ajudando muita gente aqui na nossa cidade, né, Dirce? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Prazer enorme ter você aqui. Um abraço para o Geraldão, que está ali na assessoria, né? Família espetacular. Aliás, é uma família de casa, porque a Dirce, para quem não conhece, é mãe do nosso querido Antônio Carlos, ou TK, como é conhecido. Um grande produtor aí, um cara maravilhoso também, que trabalha muito com câmeras, com vídeos, e passou um tempo aqui com a gente no Grupo Costa Norte. Hoje está voando longe, né, Dirce? Foi um aprendizado bom para ele, né? Mas fica aqui o nosso carinho, como sempre, e a família, claro, está sempre alinhada com o nosso grupo aí eternamente. Com certeza. Agora, a gente tem um contato mais pessoal porque eu vou acompanhando aí os trabalhos da Dirce, do Geraldo, dessa família, e é por isso que eu trouxe a Dirce aqui hoje para representar as mulheres, contando um pouquinho da sua história. Obrigada. Queria que você começasse já compartilhando essa história com a gente, Dirce. Quem é a Dirce Lemos? Como que a Dirce chegou em Bertioga e por que escolheu Bertioga? Bom dia a todos, né? Na verdade, nós chegamos em Bertioga em 1993, 28 de outubro de 1993. 93. É, Você tem a então data na são cabeça. 32 anos, né? Eu sou um pouquinho mais novo aqui. Eu cheguei em 94, então eu cheguei um ano depois. Mas viemos assim, fomos convidados para... Nós viemos do Nordeste e fomos para Miracatu. Uma fazenda, ficamos lá por 2 ou 3 meses. E aí um amigo tinha uma casa em Bertioga que precisava de um caseiro. Ah, até porque nesta época ainda Bertioga tinha pouquíssimas residências, assim, tava em progresso ainda, mas não como hoje. Então precisava de gente para cuidar. Era a primeira gestão do Orlandini, né? Então exato, tinha acabado de se emancipar. Então estava aquela transição ainda de forma mais clara, tinha mais mato do que casa. Não era verdade, isso? Tinha mais mato do que casa. Era mais mato, mar e pouca casa. Verdade. Aí nós viemos e ficamos nessa casa morando por 5 anos. Nessa época, Antônio Carlos tinha 1 ano. Olha só. A Sônia já tinha 5. E aí nós ficamos trabalhando lá na casa. Eu prestava serviço, Geraldo não, né? Mas ficamos lá por 5 anos e quando nós chegamos, nós vimos que aqui era uma terra promissora, né? Mas você já conhecia Bertioga, Dirce? Não. Vocês vieram especificamente para viemos cuidar dessa casa do conhecer. amigo. Ah, que legal. Para conhecer já ficamos. E daí gostamos da cidade, é uma cidade tranquila, vimos que podia criar nossos filhos aqui, bem tranquilo, né? Que era o nosso objetivo. E desde então ficamos nessa casa morando por 5 anos. Aí Geraldo arrumou um trabalho, nós já trouxemos o caminhão, né? E o caminhão começou a prestar serviço. Geraldo já trabalhava com caminhão. Já trabalhava com caminhão. Olha aí, ó. E aí, durante esse período, nós fomos batalhando, né? Porque era essa a nossa proposta, né? De batalhar para ter alguma coisa em Bertioga.
que ainda dava para se comprar alguma coisa, né? Sim, exatamente. E durante esses 5 anos trabalhamos muito e conseguimos. Vocês fizeram parte desse progresso da cidade. Verdade. E foi um momento de oportunidades, né, Dirce? Porque, como a gente falou, a cidade ainda tinha poucos recursos, poucas coisas, então Era tudo muito o precário. acesso, inclusive, a terrenos, a casas, era um pouco mais fácil. Hoje está mais difícil, né? Na verdade, era bem difícil, muito difícil a questão de compras. A regularização médico, em si né? era mais complicada, né? A gente, para quem não conhece a história de Bertioga, até resumidamente para alinhar aqui nesse nosso bate-papo, Bertioga era um município de Santos, né? Até 91, se não me engano, meados de 91, 92, houve a emancipação. E aí Bertioga tornou-se uma cidade emancipada e começou o seu progresso, a galgar o seu progresso como cidade a partir dali. Por isso que a Dirce falou muito bem, chegaram na primeira gestão aí, o primeiro prefeito do município de Bertioga, né? Foi o Landini. Então estava começando ali o progresso da nossa cidade. Inclusive para quem vê hoje, sente uma grande diferença, né? Como, né? E aí tinha realmente essa dificuldade. Como até então era um município, era um bairro de Santos, né? E era uma pontinha, era um bairro bastante esquecido. Então, com certeza. Estava bem largadinho Bertioga, por isso, inclusive, houve aquela reunião de pessoas que já residiam aqui, querendo essa emancipação, para que progredisse de verdade a cidade. E foi ali que começou e vocês se inseriram nesse momento aí especial, porque, como eu disse, foi uma grande oportunidade aí para o crescimento da família, né, Dirce? Então, como se diz, né? Nós pegamos a criança nascendo, né? Exato. Vocês ajudaram a criar. Foi o princípio. Maravilha. E Dirce, onde que vocês já vieram morar? Onde que era essa casa aí? Que bairro de Bertioga? Maitinga. No Maitinga mesmo? Na rua Jaçanã. Olha só. Então, e dali, nós ficamos por ali mesmo. E ali foi que a família cresceu mesmo, que a molecada cresceu, todo mundo virou... As casas sem muro. É verdade. Brincando na rua. Tinha uma tranquilidade, né? Não fechava a porta. Dormia com a bicicleta no quintal, Nossa. sem cadeado, não tinha essa preocupação. Foi muito né? bom. Infelizmente é o preço que a gente paga pelo progresso, né? Toda cidade que vai progredindo, automaticamente vai se aumentando violência e os perigos, os riscos. Vão chegando pessoas que agregam muito, mas também pessoas que vêm para atrapalhar um pouquinho. Hoje já é outro padrão de todos, né? Inclusive das pessoas que estão adquirindo alguma coisa hoje aqui. Exato. Não se compara com a época lá de trás, porque antes, como eu falei, as crianças brincavam na rua, não tinha muro na casa, você não fechava portão, não precisava ter cachorro nem câmeras para filmagem. Exatamente. Hoje já é tudo ao inverso, né? Exatamente. Você precisa ter tudo isso para sua segurança. Mas Muito é o preço que a gente paga pelo progresso, né? Também Sim. se não tiver progresso, Que aí não vai hoje, ficar tudo ali no estagnado. bairro em especial, está praticamente tudo asfaltado, tem praças, né? Hoje o acesso à saúde Sim. está muito melhor. Muito melhor. Até a própria segurança aumentou bastante no município, mesmo que ainda não compatível com o que a gente precise, mas é difícil também, acho que lugar nenhum vai chegar a esse ponto de ter um policial ou um guarda para cada cidadão. Mas de acordo com que a cidade cresce, a demanda, você nunca vai suprir essa demanda. Não vai. Você vai estar sempre defasado, não tem como. Porque você precisa de 1.000 policial hoje, amanhã você vai precisar de 1.500. Sem falar que a gente aumenta essa demanda muito nas temporadas, né? Nossa, e aí como? triplica, e fica complicado. Mas enfim, o nosso assunto não é esse, o assunto é a Dirce. E aí uma curiosidade, então vocês vieram do Nordeste, a mulher nordestina em especial, não vou falar do homem, porque o Geraldo a gente conversa um outro dia, né? Não, peraí, Como a eu gente não tá sou nordestina. Você não é nordestina, é isso que eu ia paulista. perguntar. Você é paulista? Então você saiu de São Paulo, foi buscar o Geraldo no Nordeste? Veio do Nordeste. Ah, isso que eu queria entender. Nós nos conhecemos em São Paulo. E aí eu já tinha um relacionamento, eu era viúva. Geraldo separado, divorciado na verdade, e nós nos encontramos. Aí Olha, foi o destino a uniu tampa vocês. e a panela. Ah, que legal. E aí ele carregou você pro Nordeste, foi isso? Nós ficamos morando 2 anos, né? Acho que em São Paulo. E daí ele tinha algumas coisas lá, terra e tal.
Aí ele falou, eu preciso ir para lá para resolver. Você vai ou você fica? Eu falei, claro que eu vou, né? Eu estava grávida. Já tava a família começando a crescer, né? Já tava agregada ali. Isso. Aí nós fomos e ficamos lá 2 anos só. Aí quando eu fui grávida, Antônio Carlos nasceu em Pernambuco. Isso é curioso, porque, e até por isso que eu citei a questão do Nordeste, porque normalmente as pessoas, principalmente àquela época, né? Hoje em dia eu acho que nem tanto mais, porque as regiões também já progrediram bastante. Sim. Mas até aquela fase ali eu me lembro que conheço diversas pessoas que já migravam do Nordeste, inclusive, para São Paulo, né? Era essa a visão de que São Paulo era a cidade da oportunidade, né? E era o estado da oportunidade. Realmente era um estado que oferecia mais empregos, mais oportunidades. Normalmente as pessoas saíam do Nordeste para São Paulo. Então com vocês não foi muito diferente. Inclusive você saiu daqui só para ir lá ajudar o Geraldo a resolver Só para passar uma chuva as lá. pendências. Ah, tá certo. Passamos 2 anos, aí retornamos, aí que nós fomos para Miracatu. Certo. Porque essa pessoa que tem a casa aqui tinha uma fazenda lá. Então nós fomos para essa fazenda. Que maravilha. Já estava tudo De bem lá encaminhado. migramos para Bertioga. E até hoje, graças a Deus, estamos aqui e conseguimos o nosso objetivo. E criamos os filhos, Que maravilha. todos formados, graças a Deus, os 2, né? Eles estão super bem, nós também. Mas Consecutivamente, né? Mas Ficam muito bem. fica bem gravado assim que batalhamos bastante. Agora, o que você fazia disso nesse meio tempo? Inclusive para sustentar essa família aí? Porque você falou bem, não era só o Geraldo que trabalhava, né? O Geraldo tinha aí já a sua experiência com caminhão. Inclusive a gente citou porque ele trabalha ainda hoje, né, nessa área, prestando serviços aí com caminhões, inclusive atendendo a Riviera, né? E é muito legal isso. São muitos anos de experiência, então é óbvio que isso leva uma credibilidade nos seus trabalhos. Mas não era só ele não estava sustentando a casa sozinho. Era difícil, Não dava, né? Não dava, não dá ainda hoje, né? Só para o homem trabalhar e acho que toda época é difícil, né? Exato. Por mais que você faça, corre atrás, mas é sempre difícil você manter aquilo que a gente almeja, né? Pra gente e pros filhos, né? Principalmente quando você tem um objetivo, né? Que Então, era o de vocês. Comprar uma casa, ter o seu próprio lar. Nessa época eu era caseira, eu tinha um salário mínimo. Que era a proposta, inclusive, para vocês virem. Eu prestava serviço na casa. E daí desse meu trabalho como caseira, eu arrumei 5 faxinas. 5 faxinas. Esse é o ponto interessante, porque a gente traz aqui diversas convidadas, né? E trouxemos variadas com profissões tão almejadas, né? E que exige aquele estudo e a pessoa precisa se aprofundar, né? É muito detalhista, mas em muitos momentos vai ficando para trás essas profissões que inclusive muitas pessoas nem querem fazer. Não existe mais. não querem assumir esse papel. E é uma profissão de grande importância, né, Dice? Porque quem vai trabalhar no lar das pessoas, além de precisar ter uma experiência e entendimento do que está fazendo, né? Seja uma faxina, uma limpeza, seja a comida da família, tem que ter um trato muito especial e tem que ter uma confiabilidade, porque não dá para pôr qualquer pessoa dentro da nossa casa, mesmo que seja para trabalhar, né, Dice? E aí você conseguiu já conquistar aí 5 famílias já para... Eu fiquei com essas 5 famílias. E como dava conta? Porque aí era dona de casa também, né? A faxina em casa não dava para terceirizar. Eu tinha que correr o dia, a noite, para dar conta das faxinas que eu tinha fora, porque dentro de casa você podia deixar alguma coisa, mas lá fora você não pode, porque você estava sendo remunerada, exato, né? Exato. Não dá para jogar a sujeira para baixo do tapete. Antônio Carlos era pequeno e eu vinha na hora do almoço para dar o almoço para ele, trocava a fraldinha e voltava para a faxina. Caramba! Naquela correria. Como sempre, a gente corre até hoje, né? Não quer dizer que isso mudou. Estamos aí na batalha ainda. Mas voltava,
quando terminava lá correndo, voltava para casa e toda sexta-feira os patrões estavam aí. Então tem aí isso. você trabalhava o final de semana. Trabalhava em dobro, você chegava a cozinhar para a família. Sim, eu tinha que cozinhar, lavar, passar. Caramba. Então Não era só a faxina, servia a casa todo inteira final de ali. semana era festa. Para ajudar ainda. Mas Que aí foi o bom é ajudar na festa Mas foi e um bom limpar a tempo. festa depois. Mas foi um bom tempo. Porque através desse casal que nos trouxe para cá, que nós conseguimos nos estabilizar em Bertioga. Sim, olha que bacana. Porque senão você não teria onde morar, como é que a gente ia ficar aqui? É verdade, Né? Então, verdade. acho que tudo isso a gente não quer dizer que eu trabalhei em vão, não. Somos agradecidos por tudo isso. Porque você também deixar a sua casa, entregar na mão de uma pessoa e vir só final de semana, é uma responsabilidade de ambas as partes, né? Você deixar a sua família para ir cuidar de outra, Sim. porque é um cuidado minucioso. Com né? certeza. Principalmente quem vai preparar a comida, quem vai cuidar, higienizar tudo ali. Por isso que eu falei que tem que ter uma grande responsabilidade, né, Dirce? Pois é. Isso E é aí, espetacular. É uma história. Grandiosa. Aliás, deixa eu aproveitar e já dar uma dica para você. A gente está falando aqui de quem cuida do lar, né? Principalmente a dona de casa, que cozinha. Sexta-feira à noite, a gente está nesse bate-papo aqui através do nosso canal no YouTube. Você está aí assistindo a gente pelo canal da Praia. E não precisa parar para ir fazer comida agora não, porque você pode assistir a gente comendo os melhores mini salgados da região. É a nossa dica de toda semana. Bateu aquela fome, peça iFome. Já está aqui na telinha aqui embaixo o código QR para você acessar o cardápio. E é o aplicativo para você já fazer o seu pedido também. Tem novidades, né? A gente fala aqui toda semana dos mini salgados, mini coxinha, maravilha, bolinha de queijo que é espetacular, quibe. Tem as iscas de frango que são maravilhosas, tem os pedaços de frango recheados, os frangalhos. E agora tem o frango no balde, acho que a produção consegue mostrar ali. A gente tem os baldes personalizados aqui na nossa mesa. Tem o grandão para a família toda, tem o menorzinho para quem quer comer individual. Ó. Espetacular, tudo personalizado e com a crocância e a suculência que você merece. Pede aí, acessa o código aqui embaixo, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, já faz o seu pedido que chega rapidinho onde você estiver em Bertioga. Bateu aquela fome? Peça iFome. Nada de ir para o fogão agora, principalmente com a gente homenageando as mulheres. Ninguém merece pôr a mulher no fogão agora, nesse momento, para perder esse nosso bate-papo, essa história maravilhosa da Dirce, né, Dirce? E Obrigada. fazendo o pedido, chega rapidinho aí, a família toda se delicia. Ô Dirce, agora, essa questão de trabalhar no lar das pessoas, ter essa responsabilidade, né? E ao mesmo tempo voltar para cuidar da sua casa, não é nada fácil, né? Mas, além de tudo isso, a gente, conhecendo a sua história, vai tendo a percepção aí de que parece que já estava no sangue ali o trato com as outras pessoas, ainda a vontade de ajudar, tá sempre colaborando com a vizinhança, com os amigos, com os mais necessitados. Isso aí vem de onde? É de berço disso? Ou isso você foi aprendendo ao longo da vida? Na verdade, eu nasci no interior, né? Interior do estado de São Paulo mesmo, em Monções. Monções. E interior, você sabe, né? Todo mundo conhece todo mundo. São cidade conhece todo pequena. Eu nasci em Monções e com 2 anos meus pais mudaram para Macaubal, que é a cidade vizinha. Aí uma cidade também pequena. Hoje tem 14 mil habitantes. Imagina na minha época quantas pessoas tinha naquela cidade. Caramba! Mas é aquela coisa de interior mesmo. Onde sabe? as pessoas Tudo você se conhecem, compartilha, todo mundo compartilha isso é muito legal. Troca de alimentos, no caso, eu tenho ovo, o que você tem? Eu tenho alface, então vamos dizer assim. A pessoa tinha uma hortinha em casa, às E a vezes gente era compartilhava a base de troca. Dessa maneira. E à tardezinha todo mundo sentava na calçada e batia papo, e as crianças brincavam. E eu acho que vem daí, né? Que época gostosa, É cidade mesmo, interiorana mesmo, que traz isso, e a gente traz isso acho que no sangue, né? Agora, você
quando vocês chegaram em Bertioga, era uma cidade também bastante pequena, bem similar a uma cidade interiorana, mas eu acho que não tinha muito isso. As pessoas ainda não tinham esse hábito aqui. Até porque não tinha muita gente que morava, que era só veraneio, né? Então você via as casas todas fechadas. Verdade, Na verdade. rua que eu morei mesmo. Principalmente o bairro tinha. ali onde você mora, que é o Maitinga. Agora, hoje não. Hoje tem mais moradores. Sim. Mas antigamente eram poucos e eram mais afastados, né? Realmente. De fato, era bem afastado. Mas aí você já trouxe isso de lá, de colaborar, de ver a necessidade do outro, Sim, de auxiliar. Então, e é isso. É uma história simples. Maravilhosa, maravilhosa. Aliás, que saudade desses tempos, né? Eu vivenciei isso com os avós, visitando o interior, né? Não de São Paulo, de Minas. E tive muito contato com pessoas dessas regiões e a gente vê essa afetividade, esse cuidado com o próximo, principalmente no interior. Não que não aconteça nas cidades grandes, mas é que a cidade grande é mais, a correria é maior, as pessoas estão mais ocupadas, né? Até mesmo em busca dessas oportunidades que a gente vai encontrando. E a gente vai deixando isso de lado, né? Deixando o cuidado com o próximo. Muitas vezes não se conhece nem o vizinho direito. Isso é triste, em prédio, né? Exato. O que deveria ser o contrário. Porque quem mora em prédio é que deveria conhecer todos os seus vizinhos, porque está todo mundo aglomerado ali, né? É difícil. Mas é o inverso. E aí, com isso, vai se gerando outros problemas. As pessoas perdem essa afinidade, essa empatia com os seus vizinhos. E às vezes, por qualquer bobagem, já está discutindo, brigando, ao invés de estar auxiliando, né? Até porque eu vejo que em cidade grande como São Paulo, eu vim para São Paulo com 8 anos. E eu morava em prédio. E a gente não conhecia ninguém. Então, Ninguém. Simplesmente, você saía, era bom dia. só. Mais nada. Claro que a gente considera a questão da segurança que a gente comentou, né? E a cidade grande, por ter um progresso mais acelerado, acaba acontecendo isso, vai ficando mais insegura, as pessoas têm mais medo, ficam mais assustadas, ficam mais trancadas. Hoje, por exemplo, não dá, até mesmo Bertioga, para a gente ficar até tarde sentado na calçada batendo papo, Não tem como, né? porque você corre riscos. Mas parte disso é culpa nossa também. Porque a gente também deixou de fazer isso para ficar sentado no celular e às vezes sem falar nem com o familiar que está dentro de casa, né, Disse? Olha, o celular eu vou te falar, André, ele come a gente assim, ele consome, né? Demais, né? Ele te consome de uma maneira que de vez em quando eu falo, meu Deus, eu não quero mais olhar para o celular. A gente perde tanto tempo, né? Como que se vivia antes? Então, às vezes, até a gente tem que deixar ele de lado. E é engraçado porque a gente teve essa percepção principalmente na pandemia, né? Quando nós enfrentamos a pandemia. Que é aí que nós sentimos falta de algo que a gente não estava dando valor. Que era esse contato com as pessoas, esse bater um papo, sentar na calçada para conversar com o vizinho, né? A gente passava despercebido isso. Simplesmente perdendo tempo no celular. Aí quando veio a pandemia, que nos obrigou a ficar dentro de casa e a gente não podia ter mais esse contato, que a gente percebeu, caramba, quantas pessoas a gente sentiu falta de abraçar, mas ao mesmo tempo a gente deveria estar mais próximo, deveria estar mais em contato e não estava. Perdemos diversas pessoas ao longo dessa pandemia aí, sem essa oportunidade desse abraço, triste, né? né? Eu acho que ficou muitos arrependimentos aí em diversas pessoas, mas ainda assim as pessoas não aprenderam porque passou a pandemia, a galera voltou para a mesma vibe e está esquecendo um pouco isso. Outro dia nós conversávamos a respeito, porque logo que começou a pandemia, foi em julho, né? De 2000, né? 2020. Acho que foi 2020. Olha, eu já voltando demais no tempo. E tinha aquele negócio, não, você não pode se aproximar, você não pode pegar na mão. Você não pode... E uma amiga nossa, logo na sequência, teve a Covid. Teve a Covid. Aí nós conversando assim no grupo lá, e agora, como é que nós vamos ajudar? Como que nós vamos fazer? Porque também não podia visitar, não podia nada. Era tudo desconhecido. Não era tudo desconhecido para Era, nós. exatamente. O que nós fazíamos? Preparava comida,
Chegava na porta, deixava lá e saía correndo. Caramba! Não, nem tocava na maçaneta para Sim, entrar, é o sabe? receio de se contaminar. Não, vamos só ajudar dessa forma. Quer dizer, isso foi muito difícil para todos, mas hoje você percebe, e passou por isso, todo mundo ficou com trauma, muita gente veio a desencarnar, mas hoje você percebe que voltou, ninguém aprendeu nada. Ninguém aprendeu nada. Então é muito triste você pensar dessa maneira, Nós nos sabe? assustamos, tomamos esse choque, né? E mesmo assim, é o que eu falei, passou um tempo, as pessoas relaxaram, Então, já se acomodaram de novo. cada vez vai Continuam dentro de casa, cada um jantando num horário diferente, sentado cada um num canto, e muitas vezes no celular, na tela, não, às sem se vezes comunicar. até comendo na mesa, você está falando no celular. Exatamente. Manda mensagem para você no celular. Exatamente. Aqui, ó, agora. Exatamente. O que era para ser uma ferramenta para nos auxiliar acabou nos atrapalhando, está nos atrapalhando porque a gente não está sabendo usar. Muito triste, porque essa geração que vem chegando, como será amanhã? Pois é. E aí é quando a gente entra nessa fase, nesse quesito da solidariedade, da caridade com o próximo. Como que as pessoas vão ter a percepção da necessidade do próximo se ela não tem essa proximidade? Eu acho que isso daí... Porque na rede social todo mundo tá bem, todo mundo tá feliz, todo mundo tá lindo. Você tá rico, maravilhoso, Tá rico, bonito. exatamente. É fácil você comprar, vender. E são né? poucos que vão expor ali uma dor, uma necessidade, um sofrimento, até porque ela quer se comparar com todo mundo que está bem. Sim. Né? E era nesse abraço, nesse contato, nesse bate-papo que a gente percebia quando as pessoas tinham uma necessidade, né, disso. Eu acho que você, Isso. melhor que ninguém, tem essa percepção. Quando conversa com alguém, mesmo que ela não queira transparecer, você sente quando ela precisa de uma palavra amiga, quando ela está passando uma né? necessidade financeira até. Né? É por isso que eu vejo que nós temos que ter um trabalho social. Esse trabalho social que é o que vai nos levar sabe, diminuir essa ausência das pessoas, dos contatos, porque você, tendo um trabalho social, você é obrigado a ir, a conversar, a se inteirar. Então, eu acho que é a chave para esse momento. Porque senão Que vai ficar... apesar de não ser tão fácil, né? É por isso que idealiza-se, inclusive, os trabalhos em grupos, né? Sim, Diz. bastante. Porque as pessoas também vão aprendendo a lidar com isso, né? Aprendendo a compreender o próximo, digamos assim. Quem tem um pouco mais de experiência vai auxiliando quem está chegando. Quem tem um certo receio vai aprendendo também a se aproximar mais. E isso é crucial, né? Isso é lento, né? É. É lento porque as pessoas não aceitam. Tem muita, não, vou me expor. Não, tenho vergonha. Como que eu isso vou também. falar? Não posso. Estou precisando, não posso falar. Eu tenho que, cada vez mais, aí vem as doenças, né? Vem depressão, vem suicídio. Pois é. É difícil. As doenças vão virando modinha, É, né? infelizmente. E acaba virando uma normalidade, que as pessoas consideram isso. Hoje ter depressão é normal. Não é normal. Não é. Né? Tá assolando a população, mas isso não significa que vai ser normal. Assim como estar doente, estar necessitado também não é normal, né? Como você falou bem, com essa vivência interiorana aí de pessoas que estão sempre mais próximas, num convívio mais próximo, há sempre essa distribuição, né? Essa partilha, na verdade, né, disso. Com Porque certeza. são nesses lugares que a gente aprende realmente que eu preciso do necessário. Eu não preciso de tanto assim. E muitas vezes eu até tenho esse muito e a pessoa do meu lado não tem quase nada, né? Ou às vezes eu até tenho pouco, mas esse pouco do lado do meu vizinho é muito. É muito. Não custa a gente compartilhar, né? Auxiliar. Para isso precisa... algumas coisas têm que ser mudadas, né? Principalmente na área da tecnologia. Sim. Esse avanço é muito bom, mas prejudica muito o contato ser humano. Porque hoje praticamente vou arrumar uma namorada virtual. Como assim?
né? Em contrapartida, e aquele parente que mora longe, que você Então, antigamente escrevia uma carta a que cada delícia 6 que era meses, escrever carta. mas a pessoa recebia a notícia sua. Hoje É. você tem o WhatsApp na mão, você tem mensagem e a pessoa não sabe como é que você tá. Eu E escrevia carta vice-versa. toda semana. Olha Eu aí. tinha família no interior, morando aqui em São Paulo. Então, era toda semana escrevia carta. Toda semana escrevia a carta. E a carta demorava uma semana para chegar lá. Telegrama. Olha aí, ó. E isso é interessante, é engraçado, né? Porque é isso que eu falei. Mas as pessoas tinham notícias. Sim. Sabia como a família estava, como o filho que está morando longe estava. Não era uma coisa tão fria, né? Hoje, pela mensagem tão instantânea, as pessoas já não sabem mais. Às vezes Ah, você como é que tá fulano? Não sei, faz tempo que eu não falo com ele. Caramba, é instantâneo. Você fala por vídeo, você abre a mensagem aqui agora e conversa. E as pessoas perderam isso. Hoje ficou muito rápido essa informação aí e acaba que você não dá mais valor. Exato. Que era exato. felicidade quando você chegava o carteiro na sua porta. Nossa. Ai, recebi uma carta da Neide, né? Ai, nossa, que beleza. Exatamente. Olha só. Hoje não tem mais isso. E a gente não dá valor quando chega a mensagem de um amigo, de um parente. Caramba. Precisamos refletir mais sobre isso, tá vendo? Por isso que é bom bater esse papo aqui com mulheres que nos instruem, tá vendo? Como a Disse Lemos hoje conversando com a gente aqui no Energia Positiva. Ô Disse, mas o que, na sua opinião, vai auxiliando a gente nesse amadurecimento, nessa proximidade com as pessoas, ou esse retrocesso, porque é voltar no tempo e entender que a gente precisa de coisas do passado mesmo, como esse contato com o nosso próximo. Esse aprendizado vai vir realmente de trabalhos sociais, isso deve ser uma influência política na escola, a religiosidade tem a ver com isso. O que te fortalece nisso aí, por exemplo? Eu acho que a base de todos nós é a Religiosidade mesmo. religiosidade. Estar Não saiu, ligado enrolei. a uma religião é o que vai Mas porque trazer como base. Quem não tem uma base, uma formação de religião, você não consegue enxergar lá na frente. Viu? Então, o que acontece? Quando nós viemos para Bertioga, depois desse longo período de nos estabilizar, nós começamos a estudar a doutrina. A doutrina espírita, quando você fala. E daí você começa a enxergar outro ângulo na sua vida. A doutrina espírita ela tem uma amplitude maior com relação à religiosidade, né? A gente, claro, entende que todas as religiões têm o seu Deus, têm a sua referência, têm a sua indicação de um caminho correto, né? Mas o que a gente percebe é que a doutrina em si, espírita, ela vai dando um pouco mais de reflexões, até porque já nos dá um caminho maior, né? Porque é uma religião que acredita na reencarnação, né? É uma religião que acredita em outras vidas. E aí vai nos dando passos a mais, porque quem pensa que acaba aqui vai entendendo que, opa, não é bem por aí não. Quando chegar lá vai ter uma surpresa. Talvez deveria ser até o inverso. Talvez quem tem a crença mesmo de que a vida acaba aqui deveria despertar mais rápido para entender que o bem deve ser feito quanto antes, né? Ou voltar a essa proximidade com o ser que está à sua volta, com os seus parentes, como o próprio Evangelho já nos diz, né? Cuidar do próximo aí, amar o próximo, que foi o que Deus nos falou. Deveria entender que isso deve ser o mais rápido possível, porque se ele acha que é só essa vida, já está perdendo tempo. Agora, para quem vê que a vida é muito maior, tem uma amplitude maior, como os espíritas, vai vendo que dá para fazer isso de uma forma mais tranquila, mas que também não pode ficar perdendo tempo, porque o seu progresso vai retardando um pouquinho aí, né, Disse? Acho que como eu falei para você, a base é essa. Você tem que ter uma religião, você tem que temer a Deus. Né? Se você está ali naquela confiança de que tudo vai dar certo, de que você não está sozinho, você tem seus amigos espirituais, você tem Deus no leme, Jesus nos auxiliando. Então, não precisa ter mais do que isso. Só que aí você tem que
Pôr a mão na massa. Você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, você também não chega lá. Mas é isso que fortalece, porque eu vejo que você, por exemplo, em muitas situações, vem tentando ajudar o próximo mesmo numa condição particular ali. Às vezes você está correndo, está batalhando para ainda sustentar o seu lar, porque apesar dos filhos já estarem criados, está você, o Geraldão lá, que tem que pagar as contas ainda. Opa, ela chega. Ainda tem energia, ainda tem a manutenção da casa, tem água, tem que pagar tudo isso. E às vezes vocês tiram dali de dentro para ajudar o próximo ainda assim, né? Mas você sabe, André, eu penso que quando você está fazendo a caridade, aquilo que você dá, você recebe em dobro, Isso é certeza. sabe? Ela vem sem, como diz, vem sem olhar a quem, faz sem olhar a quem, também ela vem sem olhar a quem. É aí que você tem um retorno. Porque também se fizer esperando, esse retorno não vem, né, Disse? Você não pode fazer pensando assim, olha, tô fazendo, Tem viu? aqueles que fazem, né? É isso, tô fazendo. Olha, vou registrar aqui, vou colocar na rede social para todo mundo ver que eu tô fazendo. Essa necessidade não conta no nosso livro da vida. Exatamente, exatamente. Que, aliás, essa é a ideia aqui. Sim. Eu quero contar o que vocês fazem, né? Em especial você, porque está representando hoje as mulheres, mas tem um grupo enorme, não só de mulheres, mas como o próprio Geraldo que está aqui, que é testemunha disso e está sempre com a mão na massa ali. Afinal, se a família não estiver junto, também não vai, né, Diz? Não, você tem que ter a mesma ideologia, né? Tem que ter a mesma ideologia. Mas é de revelar e mostrar para as pessoas um trabalho que acontece na cidade há tanto tempo, um trabalho belíssimo, que vocês não fazem questão de expor, mas que é importante, ao meu ver, a gente comentar, falar sobre isso, porque serve de incentivo para que as pessoas também trabalhem nesse sentido, né? E para mostrar realmente que olha quanta coisa boa está acontecendo nesse mundo que parece que só tem coisa ruim. Não é? De fato, é verdade. A gente tem a mania também de dar muito ibope para tragédias, para as coisas ruins. É o que dá Ibope, né? E as coisas boas a gente vai deixando de lado. Mas é importantíssimo. E esse trabalho que vocês, pelo menos a meu conhecimento, vocês começaram aqui na cidade, exatamente num ponto bastante polêmico, né? Que muitas pessoas criticam, não entendem, outras entendem, mas não abraçam a causa, outras até querem abraçar a causa, mas ainda não sabem como ajudar, que é assistência às pessoas em condição de rua, né? Os moradores de rua. Sim. Que hoje vai se mudando os títulos só para deixar mais bonitinho o título, mas que não resolve nada da situação, né? De fato. É bastante interessante porque com todas essas críticas, com as pessoas querendo burocratizar cada vez mais as situações e não resolvê-las, a gente vai percebendo que muitas pessoas vão também deixando de aderir a essa assistência. Porque são pressionados, né? Parecem que vão interpretando de que realmente a sociedade está certa e vai esquecendo esse lado religioso, esse lado de Deus, né? Essa assistência ela não é fácil, né? Diante da situação de quem é assistido, mas também diante da crítica da sociedade, né, Disse? Nunca foi fácil, né? E continua da mesma forma. E como começou isso aí? De onde que veio essa ideia? Foi da Disse? Foi o Geraldo que implantou? Então, André, como é que foi? Nós sempre tivemos a vontade de ver as pessoas na rua, puxa vida, tá com fome, sobrou alguma coisa aqui, o que nós vamos fazer? Aí começamos a pensar o que nós poderíamos fazer. Aí um belo dia, nós com eu e o Geraldo conversando, nós falamos, vamos fazer marmita para os moradores de rua? Como assim? Isso dentro da sua casa? O que nós vamos fazer? Onde nós vamos fazer? Não, vamos fazer aqui em casa. Olha só. Aí começamos na minha casa. Primeiro nós começamos com poucas marmitas, aí foi só eu e Geraldo e mais umas 2 ou 3 pessoas. E saímos, entregamos e voltamos felizes da vida. Porque nós... Uma curiosidade. Você preparava uma refeição diferenciada para eles? Não. Ou era o mesmo que vocês comiam ali? Não, uma refeição... Até hoje eu não faço nada diferenciado para... Diferente. Isso aqui pode ser de qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, desde que nós começamos, a gente segue uma linha de que o que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Olha só. Eu não quero que seja
diferente só porque ele está nessa condição. Ele está nessa condição hoje, amanhã pode ser eu. Exato. Né? Não sei na minha próxima reencarnação. Tem gente que critica sem entender, sem interpretar do modo correto disso. Eu queria que você desse essa opinião também para esclarecer um pouquinho para quem está nos assistindo. A principal crítica é de que quem está nessa condição é porque quer. Porque fulano é forte, devia estar trabalhando, ao invés de estar aí na rua pedindo comida. Porque dando a marmitinha eles ficam acomodados e não vão buscar emprego, não vão buscar socorro nem nada. Como é que é isso? Essa é a realidade de vocês que têm contato direto com essas pessoas? Olha, elas estão ali porque querem, porque é mais cômodo? André, eu acho que como a gente tem muito contato bem próximo com essas pessoas, não é bem assim. Porque claro que a gente tem não dá para generalizar, porque tem uma malandragem no meio. Isso é fato e isso tem em qualquer lugar, né, disso. Se a gente for pontuar aqui, tem malandro na política, inclusive, de gravata aí, bonitão, comendo bem, né? É malandro. E é malandrão. Então tem gente que vai se infiltrar nessa galera. Mas, de modo geral, a maioria tem uma condição especial para estar ali. Não é não é vontade. Eu vou dizer para você que nesses anos todos que nós estamos fazendo esse trabalho, nós já encontramos médico, advogado, olha só, engenheiro. E eu acho que a maioria das pessoas nem tem essa percepção disso. Então, de que tem gente com instrução, que professor bilíngue nessa condição. Então você vê que, claro, como você falou, tem os malandros, tem aqueles que se aproveitam da situação para infiltrar. Sim. Mas eu vejo que é uma doença que você vai adquirindo ao longo da sua vida. Não é uma pessoa preguiça. Não que é é só o fato de não querer trabalhar, de não querer responsabilidade, aí vai morar na rua. Então, muitas das vezes, eu abandonei a família ou porque teve uma desilusão amorosa. Então, eu abandono a família, vou morar na rua porque a vida para mim não tem mais sentido. Então, muitas das vezes, você até consegue tirar uma pessoa, nesse trabalho que nós estamos fazendo esses anos todos, nós conseguimos reabilitar 2 pessoas. Olha que legal. Então, e essa é a intenção final. Já não é um ganho? Não é só o fator de, não é só o fato de ir lá levar uma marmita e dar comida. A intenção é se aproximar e tentar auxiliar essa pessoa, não é isso disso? E assim, o que você pode auxiliar nesse momento quando você chega? Às vezes a pessoa não quer nem a marmita, a pessoa quer uma palavra. Ela quer um abraço. Olha só. Sabe? Ela quer um aperto de mão. Ou até mesmo uma oração. Você pode orar por mim? Estou precisando muito. Caramba. Então, tem várias vertentes, né? Que você vai analisando. Puxa vida, por que essa pessoa chegou nessa condição? A princípio, eles são resistentes. Mas aí, com o tempo, eles vão... Você consegue e chega... Até porque a maior parte da sociedade está julgando. Sim. Então ele espera que você seja mais uma que esteja ali para isso. Né? Isso é fato. Eu acho, modo pequeno até de pensar, mas a sociedade deveria refletir sobre isso, né? Que seria um preço muito alto da pessoa pagar só por comodidade, dizer que tem preguiça de assumir os compromissos, de... pagar impostos, de pagar um lar, de trabalhar, né? A pessoa é preguiçosa. Eu acho que perder a dignidade só por preguiça é um preço muito alto, né? Não faz sentido ser só isso. Não faz sentido. A pessoa que vem de um berço, ela tem uma base, né? Ela sabe como que é a sociedade. Sim. Mas a doença vem sem você perceber. Quando você percebe, você já está ali dentro. Exato. E aí, como você vai retornar se você não tem quem te apoia? Aí é a solução que eles encontram. Né? Tanto homem como mulher. Não estou falando que só homem está nessa condição. Tem mulher também. Sim, isso então, aqui é mais triste, eu vou para a inclusive. rua porque ali eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu vou para um lugar onde ninguém me conhece, porque ninguém sabe da minha vida. E é muito triste, porque tem pessoas muito qualificadas na rua. E como você falou bem, quem sabe um de nós não podemos mergulhar numa situação dessa, infelizmente, um dia. E aí nós vamos querer que alguém nos assista. Certeza, no mínimo, né? nos dando uma comida quando a fome bate, né, disse. Isso que é duro você sentir fome, né? Eu imagino.
Graças a Deus nunca senti, nunca passei por isso, mas alguns apertos que a gente passa do horário sem comer, a gente já sente bastante. Nossa. Imagina quem passa um dia inteiro sem acesso a uma alimentação, uma comida, né? Difícil. Mas aí esse trabalho começou então ali em casa, no fogãozinho da Dirce, no meu fogãozinho. compartilhando a sua refeição com as pessoas. E aí você foi vendo a necessidade de ampliar isso, Dirce. Aí, nesse interim, nós fomos para o Caminho de Luz, porque na época, que é o Centro de Estudos, né, Espírita Caminho de Luz, na Hugo Santos Silva. Ali o Roberto que era o dono do prédio, né, da diretoria lá, ele foi embora para Atibaia e ele cedeu para nós a cozinha da casa dele. Olha como Aí umas coisas vão sendo bem encaminhadas. Migramos para lá. Ficamos algum tempo cozinhando ali na cozinha, no fundo do centro tem uma casa. E ficamos algum tempo. Aí nesse tempo todo, o Roberto pediu a casa porque ele ia voltar para Bertioga. Aí nós ficamos, ixi, agora vamos voltar para minha casa? O que nós vamos fazer? Já tinha ampliado o serviço, porque aí já não era mais para parar. Já não era mais meia dúzia de marmitinha, já tinha um monte, Ninguém já tinha outros parar. Colaboradores, né? Então nós falamos, vamos fazer um pouquinho na casa de cada um, aí ia ficar mais difícil. Vamos para lá e vamos ver o que vamos fazer, Deus vai mostrar o caminho. E aí nós encontramos essa casa na Saoc, que estava alugada, uma casinha lá. E aí nós vamos para lá, mas só que ela não tinha uma estrutura para acomodar o que a gente precisava. Sim. Mas... E outra, eu conheço a cabeça de mulher, né, Geraldo? Você é de concordar comigo? A mulher não pensa não tem um foco só, não é igual a gente que foca numa coisa, né? Ela já pensa milhões de outras coisas junto. Então eu tenho certeza que já estava batendo na cabeça da Dirce ali que, mas dá pra gente fazer algo mais além da marmita, vamos criar outra coisa. Não. Tô mentindo? Não. E aí vai vendo que com a oportunidade de ter um espaço maior, dá para se criar outros projetos. Isso. E você já estava de olho nisso quando foi para casa ali em Vicente de Carvalho, a Popular Saoc. Nós mudamos para lá e aí começou. O que mais nós podemos fazer? Aí nós precisamos de renda, né? Lógico. De onde vai gerar o recurso. Claro, porque aí também né? as coisas foram crescendo, a demanda aumentou, não dava para ficar tirando do bolso ali, né, Dirce? Aí nós começamos com um bazar, vendendo. Nós conversamos com todas as casas espíritas e todas as casas arrecadam para nós, até hoje, doação de roupas. Isso é legal. Então, quando a gente vê aí um centro espírita na cidade comentando, né, oferecendo, olha, vamos receber doações tal dia, leve lá na casa espírita, incentivando as pessoas a fazer aquela limpa no guarda-roupa, na casa, nos brinquedos que a criançada não usa mais. É para isso, então. É para se fazer um bazar para arrecadar fundos para o trabalho social. Para manter o trabalho. Olha que legal. Dentro desse trabalho, nós criamos a Casa São Francisco e que em seguida nós criamos a Mãos de Francisco. Olha só. Porque Mãos de Francisco, o que faz? Ela entrega a cesta básica hoje para 50 famílias. Agora, vocês conseguem fazer isso? Porque eu já participei de alguns eventos, algum bazar ali, e a gente vê que as doações são vendidas a preços bem simbólicos. Assim. Aquilo, a gente não faz para... como que eu vou dizer? Para tirar de ninguém. Nós estamos assim, dando com uma mão e ao mesmo tempo recebendo. Mas eu digo isso porque eu já vi coisas assim absurdas. Por exemplo, já vi livros a R$1. Já vi os preços hoje. Roupas a R$2, R$5. E é espetacular, porque assim, até assistindo ali, né? E é muito legal de ver. Aliás, quem não teve oportunidade, vá conhecer. A gente vai passar já o endereço aí da Casa São Francisco para vocês conhecerem numa oportunidade, principalmente no momento de bazar, porque você vai tendo essa observação. Vão chegando famílias, muitas vezes necessitadas de verdade. Sim. Que ela olha aquela roupa como uma roupa nova. Ela fala, caramba, eu vou ter oportunidade de ter uma calça jeans. E às vezes não tem. E essa oportunidade, às vezes, num preço de R$5. Que ela não vai encontrar em nenhuma loja. Então ela tem uma grande oportunidade de adquirir um produto que não teria
num momento convencional aí, numa loja convencional, e ao mesmo tempo ela está colaborando com um projeto social. E ela não Olha que está legal. se sentindo assim, eu estou recebendo de graça, sabe? Também. Ela tá se sentindo que eu posso comprar. Ela tem um pouco de Tem uma dignidade ali autoestima, né? naquele Você instante. está passando uma autoestima para a pessoa. Exatamente. Você chega E lá e para as fala assim, olha, eu crianças, preciso, você me dá? muitas Diferente. famílias chegam ali com criança, que às vezes a criança não tem um brinquedo sequer, Sim. e ela chega lá e compra um brinquedo a R$1. R$2, R$2. R$3, brinquedo novo. Olha que legal. Então, e dentro desse projeto da Casa São Francisco, hoje nós temos 8 projetos. Caramba, é muita coisa. Como é que vocês dão conta? Conta pra gente esses projetos então. A gente está falando, começou aí com a distribuição de marmitas, que continua esse trabalho. Sim, Hoje vocês realizam todos os domingos, é isso? todos os domingos, marmitas morador de rua. Caramba, Nós continua temos assistindo toda essa turma. quarta-feira, nós temos projeto de gestante, que é um dos, né? Toda Sim. quarta. Nós temos a gestante, nós temos o Cantinho Solidário, que é o artesanato, que inclusive eu esqueci de trazer, que eu ia mostrar para vocês. Eu fiquei sabendo, já saiu aí uma produção para Páscoa, tá tudo já espetacular, saiu. personalizado. A gente vai ter oportunidade de mostrar aqui esse artesanato também, mas já fica o convite para o pessoal conhecer presencialmente. Então, já ir o lá. artesanato, na verdade, a gente não vende na Casa São Francisco. Ah, não. Vendemos sim, se for um dia de um evento, como, por exemplo, vai ter o evento da Páscoa, aí a gente monta o Cantinho Solidário. Ah, perfeito. Ele é vendido no RPK. A Giane ofereceu um espaço para nós lá. Então, legal, ó, melhor ainda. Então, o RPK Store é onde fica o artesanato da Casa São Francisco. Tá dada a dica então, já passa na RPK aí para você conhecer, porque já tem inclusive a produção de tem Páscoa. muita coisa legal, bastante mesmo. Nós temos também, eu até fiz uma colinha aqui. Tem que fazer, porque são porque tantas coisas. É muita coisa, sabe? Nós temos as marmitas, Casa São Francisco, que é as cestas, assim, nós entregamos 50. 50 cestas, é muita coisa. Nós temos o Ateliê do Amor. O Ateliê do Amor, o que significa Ateliê do Amor? As artesãs confeccionam toucas de lã e quando chega o inverno, essas toucas são personalizadas, do Batman, o Mulher Maravilha, tudo para criança. Olha que legal. E nós levamos nos hospitais que as crianças com câncer. Caramba. Nós doamos para os hospitais. Esse inclusive é um projeto que já está em andamento há bastante tempo. Bastante tempo. Aí nós temos o bazar, temos Delícias da Casa, que nós fazemos pão, doce, compota, vendemos lá na casa. Olha que maravilha. Nós temos o Cantinho Solidário, que é esse que eu falei, do artesanato, né? E nós começamos mais um projeto, que é o Projeto Semear. Semear. O que é o Projeto Semear? O Projeto Semear é uma capacitação para as pessoas do bairro ou da comunidade que precisa se profissionalizar, porque hoje nós não temos profissional, por exemplo, na área de faxina de alto padrão. Então, nós já demos um curso para essas pessoas. E é uma grande porta de entrada para o emprego, porque a gente tem, por exemplo, a Riviera, que precisa, às vezes tem uma demanda enorme e falta profissional. E a pessoa não sabe como usar os produtos, você não sabe de que maneira, porque são casas muito... E são mais de alto delicadas, padrão, né? Tem que ter um cuidado maior. E vamos começar agora, dia 3, um curso de transista. Que legal disso, Dia que 3, bacana. esse curso vai durar 2 meses. E é um curso muito bacana, porque hoje, com esse negócio, é afro, né? É afro, Então, tá na moda, é tá muito na legal, moda, valoriza todo demais mundo aí a quer. mulherada, principalmente a mulherada vai adorar esse curso aí com certeza. E nós estamos já E com cabe, inscrição aberta. isso que eu ia dizer, cabe destacar que é tudo muito bem organizadinho, né, disso. Também não é assim, a Deus dará, chegar lá e vira bagunça. Não Vocês têm que ter essa organização para ter o controle, inclusive. Você falou bem das cestas básicas, já são famílias que são cadastradas, vocês têm conhecimento da necessidade, né? É bom ressaltar também a necessidade, a cesta básica, ela não é uma delivery. É que você vai lá na casa e pega. Essas Isso, pessoas é são isso que eu tô dizendo. cadastradas e ela é entregue na casa de cada família, para você sentir... Para que vocês percebam a necessidade de verdade, para que não chegue lá também Sim.
o malandrão de carro e coloca a cesta básica dentro do carro e leva vai para vender, casa. né? Vai vender, ou isso, né? Não é justo. Não, a Não gente é tem justo. uma equipe, né? Nós estamos hoje com 60 voluntários. Na Casa São 60. Francisco. Tem que ter no mínimo isso, porque pela quantidade de projetos que vocês estão levando aí, é muito E importante. Mas nós- cabe mais gente, né, Disse? Cabe mais gente. Alguém Eu que está quero- assistindo a gente agora e fala, eu quero colaborar, sentir vontade. Por exemplo, como eu falei há pouco, né? Tem gente que sente isso no coração. Eu acho que isso também já está dentro da gente. Não é uma coisa que você vai falar agora aqui ou vai incentivar e ensinar a pessoa a ser caridosa. Ela vai sentir isso dentro dela. E às vezes ela tem um pouco de receio. Por exemplo, esse sentimento de, eu gostaria de ajudar as pessoas em situação de rua, mas eu não tenho coragem de ir lá. Tenho receio, eu não sei como é que ela vai reagir. Participa de um grupo como esse da Casa São Francisco, porque você já vai estar assessorado, tem uma equipe ali já experiente, já sabe como lidar, vai instruir, inclusive, né, Disse, como Sim. se aproximar, como conversar. E a pessoa vai agregar num lugar que com certeza precisa de muitos braços ainda. Sim, sim. E o que nós comentamos com quem quer se aproximar? Porque lá nós não temos ideologia. Lá nós temos evangélica, nós temos católica, nós temos espírita. Isso, nós importante temos colocar maçom. também. Quando a gente falou de entendeu? religiosidade, Não. apesar de citar que você hoje, né, com a família, faz o estudo da doutrina espírita, não significa que Não, nós tem que temos- ser da doutrina nós temos espírita. área aberta para todas as religiões que quiser chegar lá, entendeu? Isso é muito legal. E o que eu quero ressaltar também, André? Às vezes você chega para mim e fala assim, eu gostaria de trabalhar no bazar. Você olha, vamos fazer o seguinte, você vem, conhece todos os projetos da casa, aí você vê o que você vai se adaptar. Dá para a pessoa Tem passar gente por que essa chega e fala, eu quero ir experiência. no morador de rua. Não, eu não nossa, eu não me senti mal, eu não consigo. Eu vou para outra área de trabalho. Sim, E aí as pessoas vão se encaixando naquilo que realmente você se sente bem. se sente bem. E às vezes é até ficar dentro da casa lá. Sim. Ajudar a preparar a comida, Preparar ou ajudar a comida, organizar ou o bazar. A casa tem muita coisa para fazer. Você sabe que uma casa demanda Lógico. muitas outras obrigações, né? Que não é só isso. Exato. Mas é isso, André. Essa é Olha que o trabalho nosso dia a maravilhoso. dia. Eu falei para vocês que era uma história espetacular, né? Não só a história pessoal da Dice, mas dos projetos aí que estão em andamento hoje, que estão funcionando na cidade. Vale destacar isso, muito importante. Claro que de uma forma, de certa forma específica, atendendo o bairro Vicente de Sim. Carvalho ali, ou Saoc, para quem conhece como Saoc mesmo. Mas nada que não possa ir ampliando. E hoje eu acho que vocês servem, inclusive, de referência para quem quer, inclusive, implantar no seu bairro. Sim, De repente alguém está interessado aí, sou da religião tal, sou da evangélica, a gente queria implantar aqui, mas eu não tenho experiência. Como que eu devo começar? tem Vai lá sempre alguém que dá visitar, bater um suporte, papo, né? Isso é muito importante, muito legal. Importante. E também quero deixar ressaltar que hoje nós já temos CNPJ. Isso é importante também, né? O começo é mais difícil, né? Principalmente para receber doações, assistência e às vezes até do empresariado, porque o empresário fica meio receoso de colaborar por conta disso, né? Não, às vezes não conhece o projeto, não conhece as pessoas. E hoje, infelizmente, tem muita gente que ainda age com má fé, vai pedir uma doação e sim, às vezes tem para muito. extraviar, né? E quando vocês conseguem chegar a esse nível de abrir um CNPJ, né, dar uma credibilidade maior, facilita hoje para as empresas Pra colaborarem. todos, né? Aliás, eu acho que tem uma demanda aí que beneficia inclusive os empresários que auxiliam, né, na No na imposto de renda, assistência. né? E é uma boa saída, olha aí, ó. Você que é empresário, está interessado, já pode conhecer aí a Casa São Francisco, essa equipe maravilhosa, e descobrir como que você pode colaborar, né? Ajudar e ser ajudado, Sim, que é muito Com importante. certeza. Só posso ter mais um minutinho? Fica à vontade, claro. Só quero ressaltar uma coisa importante também para a cidade de Bertioga. Eu trabalho também no voluntariado do hospital. Eu ia perguntar sobre isso antes da gente encerrar, porque eu sei que tá bem alinhado ali os Tá. trabalhos e vocês têm assessorado, inclusive, a equipe lá também, né? E o que eu quero ressaltar é assim, quem tiver vontade de trabalhar no voluntariado, nós estamos precisando de gente lá
para dar uma força. No hospital? No hospital. O que vocês fazem lá especificamente? Conta pra galera. No hospital, nós temos uma sala, que lá nós temos roupa para atender o hospital todo. Às vezes acontece uma acidente. Tem gente que não tem noção disso, chega, disso. Eu já conversei com algumas pessoas, indiquei, a gente tem comentado na Rádio Praia, inclusive, né, diversos momentos, convidado as pessoas a colaborarem, e eu percebi que as pessoas têm uma certa curiosidade. Não entendem ainda como que funciona isso. Vocês têm um setor lá que auxilia quem chega, por exemplo, para ser assistido no hospital e às vezes não tem uma roupa. Não, porque Ou até está acidentado, precisou rasgar a roupa. Rasga a roupa. E vai lá, nós também é tudo doação, mas é tudo preparadinho. Nós temos desde o enxoval para bebê. Enxoval para bebê, tem uma mãe carente às vezes que chega lá para ter o bebê. Até o adulto. Produto de higiene, quando também temos tudo que você precisar de produto de higiene para atender essa família ou essa pessoa que está precisando. E então, se tiver alguém com essa disponibilidade, é 2 horas só por dia. Você vai lá, faz teu trabalho, atende quem está necessitado, às vezes não tem nenhuma necessidade, mas é um trabalho muito bom também. Que vai estar lá de prontidão, tanto para assistir como para gratifica receber doação muito. também. Sim, porque né, sim. quem mora ali nas proximidades ou acha mais prático, se quiser levar uma doação lá no hospital também. Pode deixar na portaria do hospital mesmo. Muito bacana isso. E olha, tem gente que realmente não tem noção de como isso ajuda, né? Ajuda e muito. Como auxilia. Ó, faça isso. Se dedique, dê 2 horinhas aí do seu dia para ganhar os seus pontos aí lá né, como as pessoas conhecem como céu, né? Lá com o Senhor, o nosso Criador. É uma oportunidade para você realmente colaborar aí com o próximo e de uma forma muito tranquila, porque você vai estar do lado de uma equipe que tem uma experiência já. Isso é muito bacana. Como a nossa querida disse, que hoje nos deu uma aula aqui de mulher guerreira, né, e de como realmente ela veio para representar as mulheres nesse mês de março. Viu como vocês estão bem representadas? Eu falei que é difícil selecionar, porque a gente conhece diversas guerreiras, e eu sei que você de repente está aí do outro lado pensando, por que não fui eu bater um papo com o André Santos? Vai ter a oportunidade, com certeza também. Mas está aqui muito bem representada, e eu acho que é uma figura que nos traz um grande ensinamento, não só como mulher, mas principalmente como ser humano, né? Porque quando a gente trata de caridade, de doar-se, né? Não doar. Doar eu acho que é muito fácil, como a gente costuma dizer, e às vezes até para incentivar a gente usa um argumento que eu acho um pouco errado. Vamos limpar o nosso guarda-roupa, vamos limpar a nossa casa. Parece que a gente só pode se desfazer daquilo que não nos interessa mais. Sim. Quando, na verdade, tem coisas que me interessam, mas que eu vejo que pode ser muito mais útil para o meu irmão do que para mim naquele momento. Muito e a gente pelo pode contrário. fazer essa doação. A gente até pede para que as pessoas doem, mas doem aquilo que você possa usar para você. Exato. Se for, se não serve mais para mim, também não serve para o próximo. Exatamente. Tem que pensar dessa forma. E aí o doar-se, né? E doar-se, às vezes, eu não tenho o material, mas eu tenho o físico, né? Eu posso ir lá ou espiritualmente colaborar com o meu irmão, com uma mão de obra, com um auxílio, com uma participação que já é fantástica também, né, Tem bastante área, é bem ampla para você poder trabalhar, fazer um trabalho desse. Maravilha. Quem quer bater um papo melhor com a Dirce aí com mais tempo, com mais tranquilidade, conhecer a casa, onde que fica aí a Casa São Francisco? A Casa São Francisco fica na Saoque, é o Vicente Carvalho 2, como vocês não sei se agora tem as 2 denominações, na Rua Francisco Pinto, 1631. 1631. E quais os melhores dias e horários para encontrar vocês lá? Olha, com certeza toda quarta após as 16 e todo domingo também após as 16. Esses são os dias fixos que tem gente lá. Tem gente lá, inclusive para receber as doações. Vamos reforçar. Quando começar o curso de transista, dia 3, aí é toda quinta. Toda quinta também. Mas aí já é um momento de curso, né? E talvez até atrapalhe um pouquinho se a gente ficar visitando muito esse horário. Dá um jeitinho de receber? Então tá bom. Então tá todo mundo convidado aí a conhecer. Vá visitar, conhecer os projetos, como a Dirce falou muito bem. Dá uma passadinha em cada projeto, participe, vá interagir, porque de repente algo ali
aflora esse seu lado caridoso aí que todos nós devemos ter. Muito importante. E você vai ser mais um braço forte aí, mais uma mão para ajudar nos projetos. Mãos. Disse, muito obrigado, foi um prazer Obrigada, enorme. André, eu que agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz e veio agregar muito aqui no nosso canal, com certeza. Obrigada mesmo. Eu Um que agradeço. beijo no seu coração. Continua com essa luz brilhando cada vez mais. Obrigada. Você Obrigado, também. Geraldo, também pela presença aqui com a gente. Um abraço para toda a família. E obrigado você acompanhando aí a gente em mais um bate-papo aqui com essa positividade de toda semana. Não esqueça, hein? Dá tempo ainda, ó. Apesar de já estar quase no finalzinho da noite de sexta, o pedido no iFome ainda chega aí na sua casa, tá bom? Ó o código aqui embaixo, rapidinho. A produção já deixa aí em destaque para você. Acesse o código que você já entra no aplicativo, tem o cardápio, já faz o pedido por ele mesmo e chega rapidinho onde você estiver. Bateu aquela fome? Peça iFome, é a nossa dica de toda semana. E não perca, semana que vem, mais um bate-papo aqui nos Estúdios Praia, ainda com uma mulher espetacular, porque a gente está no mês de março homenageando essas guerreiras. E é claro, sempre com assuntos variadíssimos. Um beijo, positividade sempre e até a semana que vem. Valeu! Energia positiva.